Olá, Orientando o Direito está no ar. E hoje o Canal 20 recebe aqui nos estúdios o professor Nardélio Lopes Bahia, que é professor titular da Faculdade de Santo Agostinho, em Montes Claros. E o tema é responsabilidade civil, especialmente do Estado. Professor Nardélio, fale para nós, por favor, em linhas genéricas, sobre a responsabilidade civil. Então, o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal de 88, ele traz em seu bojo as determinações de que o Estado, a partir de agora, passa a responder de forma objetiva pelos danos causados por seus agentes ou pelas empresas de serviço público contratadas. Dessa forma, a necessidade de provar apenas que houve o dano, a extensão desse dano e a relação de causa e efeito entre o dano e o ato praticado pelo agente público. Neste caso, nós estamos falando do exemplo de uma empresa, por exemplo, empreiteira, que está contratada por uma estatal, que pode ser a prefeitura, pode ser uma concessionária de um serviço público, como Copasa, CEMIG e outras, e que esta empresa, por seu agente, causa um dano a um particular. E o responsável pela indenização é o município, ou o Estado, quando for o caso. Na realidade, o agente público, ou ele presta um serviço direto na qualidade de agente, de servidor público, ou na função delegada, ou, no caso, concedida nas concessionárias de serviço público, transporte urbano, energia elétrica, saneamento, água, de uma forma geral. Esses entes que prestam serviço para o Estado estão equiparados ao servidor público. E, em razão disso, o Estado deve responder pelos atos por eles praticados, independentemente de culpa. Disse que o Estado haverá de reparar o dano causado ao particular, independente da culpa por parte dos seus agentes. E nesse caso, vamos partir para um outro exemplo. Se uma pessoa vai dirigindo um automóvel e no meio da rua ou no meio da rodovia há um buraco e há um dano causado ao seu veículo, como fica a questão da indenização pelo dano causado? Bom, nesse caso é o seguinte, no município, quando esse buraco, uma valeta, que foi aberta ou pelo funcionário do município, no caso pelo servidor público, ou por uma empreiteira a esse município coligada ou contratada, o município irá responder pelos danos causados ao particular. Se o dano é injusto e a culpa é do município, e essa culpa pode ser por ação ou por omissão, porque o artigo 29 e 30 da Constituição Federal determina que cabe com exclusividade ao município zelar pelo tráfego e pela segurança nas rodovias ou nas ruas da cidade, no caso. E nessa circunstância, não importa se esse buraco, essa valeta foi aberta por uma concessionária, por um servidor ou por um particular. Porque se foi aberto por um servidor, artigo 37 da Constituição, parágrafo 6º, já estabeleceu que o município responde de forma objetiva. Se foi por um agente contratado, uma empreiteira, por exemplo, da mesma forma, ela equipara-se ao servidor público. E no caso do particular, o município responderá por omissão, com fulcro no artigo 29 e 30 da Constituição Federal, porque ele estabelece que o município deverá responder exclusivamente pela segurança nas vias urbanas.